Oi pessoal, tudo bem? Hoje acabou as férias, né? E aí a gente vai voltar para as aulas agora. E eu vou começar com a aula sobre a linguagem fotográfica e o seu alfabeto, né? O que seria o alfabeto da linguagem fotográfica. Eu já falei sobre isso há dois hangouts atrás, né? E hoje eu vou deixar um pouquinho mais completo, talvez, aqui, um pouquinho mais curto aqui, para a gente poder entender direitinho, né? E eu vou começar aqui pela parte mecânica da fotografia, né? A parte mecânica dessa linguagem fotográfica são os mecanismos da câmara fotográfica, que é a velocidade, o diafragma e o ISO, né? E mais o fotômetro que vai nos indicar assim qual é a intensidade de luz que existe nesse ambiente para que eu combine as velocidades, diafragma e ISO melhores conforme a luminosidade e conforme a minha ideia também, né? Então, na velocidade existem as velocidades altas, né, que são acima de 1000, e as velocidades baixas acima de um quarto de segundo, um oitavo de segundo, né, e vai até um segundo e até mais também, né. Com essas velocidades, o objeto que a gente está fotografando, se tiver movimento, né, ele pode estar congelado, como pode estar em movimento, né, como pode ter uma movimentação dentro da imagem, dependendo da velocidade que a gente use e dependendo também do local onde a gente está, né? Se a gente estiver numa praia, numa montanha com neve, em dia de sol, assim, por exemplo, é muito mais difícil de se usar uma velocidade mais baixa para que dê um movimento ali, fazer um panning, por exemplo, de alguém descendo de esqui numa montanha, já é um pouco mais difícil porque vai precisar de filtros de densidade neutra, né? Mas sem pensar em filtro, sem nada, existem essas velocidades que eu posso congelar, como eu posso deixar um pouquinho borrado, um pouquinho com panning, algum tipo de movimento que alguma coisa fique parada na imagem e a outra parte fique borrada para que dê essa velocidade mesmo, né? Essa movimentação na cena. E o uso da velocidade, diafragma, depende muito dessa luminosidade ambiente, né? Se tiver muito iluminado, eu tenho que usar a velocidade alta, ISO baixo, diafragma fechado, né? E se a luminosidade do ambiente estiver baixa, eu preciso usar velocidades baixas, diafragmas abertos e muitas vezes ISOs bem altos, né? Depois da velocidade existe o diafragma. O diafragma pode ser aberto, né, desde 1.0 ou 1.4, que é o mais comum, de abertura máxima, né, até o diafragma 22, 32, 45, depende da lente que você vai ter, né, para usar. Com esses diafragmas, quando o diafragma está muito aberto, no caso de 1.4, 1.8, por exemplo, a profundidade de campo, né, o trecho da fotografia que vai estar em foco é bem menor, né? Então, com o diafragma aberto, esse ponto focal da lente aqui, ele vai focar num ponto só, um pouquinho para trás vai estar fora de foco, um pouquinho para frente vai estar fora de foco também, né? Então eu tenho essa opção de deixar desfocada a fotografia na parte de trás ou na parte da frente, né? Enquanto se eu usar um diafragma fechado acima de 11, 16, ele vai ter uma profundidade de campo muito maior e vai entrar em foco assim um trecho muito maior dessa imagem. Então eu posso escolher entre ter foco e não ter foco, né? Então ter um fundo desfocado ali ou ter foco em toda a cena. Essa é um outro instrumento da linguagem fotográfica. Além do diafragma, ainda tem o ISO, que o ISO vai dar essa sensibilidade maior ou menor para esse sensor, né? Que hoje em dia é o sensor. Quanto menor for o ISO, menor vai ser essa granulação que vai ter na imagem, né? E quanto maior for esse ISO, né, se chegar acima de 1600, 3200 e se fotografar à noite no escuro mesmo, ele vai ter uma granulação um pouco maior do que o ISO 100, né? Então essa diferença de granulação também é parte da linguagem fotográfica. Mas por esses três mecanismos, que é a velocidade, diafragma e ISO, eu posso fotografar sem flash, sem iluminação extra e em qualquer tipo de ambiente, né? Em qualquer tipo de ambiente que contenha algum tipo de luz também, né? Não pode estar completamente escuro porque não dá. Mas se tiver um pouco de luz, assim, que seja visível, já é possível fotografar, né? Usando esses mecanismos da câmera. Então, a parte mecânica e técnica da fotografia, né, dessa parte para trás da lente, é a velocidade, diafragma e ISO.
Além disso, existem todas as lentes que já foram fabricadas, né? E que servem nessas câmeras e as que você tem ou não, né? Numa DSLR, por exemplo, não dá para se ter várias lentes, sim, porque custa caro demais, né? E aí não tem como fazer isso, né? Mas as lentes são a outra parte, né? Uma outra parte mecânica também da fotografia, né? Da linguagem fotográfica, que é o efeito que essas lentes vão produzir, né? Então, uma grande angular, ela é uma lente que vai pegar um ângulo de visão grande, né? Um ângulo dessa cena vai ser bem maior, né? Do que uma tele, por exemplo, dependendo da distância também que você esteja. Então, essas lentes, desde grande angular até super tele, elas cada uma tem um efeito diferente e cada uma tem um uso que pode ser diferente ou não, né? Então, uma grande angular, ela tem mais opções de usos do que uma teleobjetiva, né? A teleobjetiva, ela pega longe, ela vai pegar cenas, mas é difícil de fazer outras coisas que eu posso fazer com a grande angular, né? E a tele, ela só não vai pegar a grande angular, né? Então, com a grande angular eu não posso fotografar a lua de perto, né? Fotografar um pôr do sol com o sol de perto, nem nada. Mas eu posso pegar a cena toda ali e ainda ter um pôr do sol bonito, né? E com a teleobjetiva eu só tenho essa opção de pegar sol e uma parte da cena ali, por exemplo, ou ter um solzão grande na fotografia, né? Então, essas são umas diferenças, né? Assim, da linguagem usando as lentes da câmera. Então, se eu for fotografar uma pessoa, por exemplo, se eu uso uma grande angular para fazer um retrato ou para fotografar pessoas, ela pode distorcer o rosto, né? Não que vai estragar a foto, mas pode ser usado como um efeito também e tudo, né? Ou como um registro, né? Então, essa distorção do rosto só importa quando é um retrato mesmo, né? Enquanto a teleobjetivo ou uma meia tele, ela já vai fazer com que esse retrato fique muito mais bonito, né? Com que a pessoa distorça menos do que com uma grande angular. Então, essas diferenças de ângulos que a lente pega, né? Essas diferenças de distorções que elas dão, elas também fazem parte dessa linguagem fotográfica. E é a parte dessa representação visual e direta que a gente tem com a cena, né? Bom, já existem todas as velocidades, todos os diafragmas, todos os ISOs, todas as lentes nessa linguagem fotográfica. Existem ainda os filtros, né? Existem muitos filtros que criam efeitos diferentes dentro da fotografia e esses efeitos são parte da linguagem também, né? Porque alguns criam coisas diferentes, né? Tipo um polarizador, por exemplo, ele vai acabar escurecendo o céu se for uma foto de céu, ou tirando reflexos de vidro, metal e coisas assim, né? Existem dois tipos de polarizador, que é o linear e o circular, e cada um dá um efeito diferente, né? Então já são linguagens diferentes. Além disso, existem filtros coloridos, filtros cross-screen, existem vários tipos de filtros que também fazem parte, podem fazer parte dessa linguagem fotográfica porque eles criam efeitos. Bom, a gente já viu, ó, tem velocidade, diafragma, ISO, lentes, filtros, tudo isso na linguagem fotográfica. A partir disso, né, que essa parte da diafragma, velocidade, ISO, lente, filtro, essa parte é a parte mecânica da fotografia, porque ela não faz nada por você, né? Você que tem que saber o que ela faz para você poder usar isso, né? Então, além dessa parte, né, ou a partir dessa parte mecânica, entra essa parte humana da fotografia artística, né? E essa parte artística técnica é difícil de categorizar assim, de que seja uma coisa imprescindível, né? Mas ela é de bastante importância, né? Que são essas técnicas de enquadramento da imagem, que é ponto áureo, terço, moldura na fotografia com a cena, né? O Phi, né? Que é o Golden Ratio, né? Ou a proporção sagrada, né? E mais outras várias formas de se enquadrar uma cena, né? Ou outras formas de se encaixar esses elementos da composição que a cena nos dá para que a gente encaixe ele de uma forma que
essa cena tenha essa facilidade de eu fazer uma leitura da linguagem fotográfica dentro dessa imagem que você produziu. Então, aqui a gente já viu, ó, velocidade, diafragma, ISO, lentes, filtros, essas técnicas de composição, que são essas partes mecânicas já conhecidas, né? E essa parte da composição é um pouco diferente dessa parte mecânica, mas ela é uma mecânica porque ela existe pontos que a gente segue, né? No princípio, e que não quer dizer que a gente não possa fugir desse ponto, né? Mas é importante para que você consiga fugir dessas técnicas mecânicas. É importante que você conheça todas essas técnicas mecânicas para você saber se você realmente está fugindo ou se você está só fazendo alguma coisa que faz parte dessa mecânica, né? Então é importante a gente conhecer toda essa mecânica para poder saber onde fugir, né? Ou se realmente a gente está fugindo ou não disso, né? A partir disso, a partir do conhecimento técnico e preciso desses velocidade, diafragma, ISO, lente, filtro e as técnicas de enquadramento, além disso existe essa parte da nossa cabeça de como a gente vê essa cena que está representada na nossa frente, né? Essa paisagem que a gente vê ou a pessoa que a gente vê. Nós precisamos fazer uma leitura dessa cena para que a gente represente ela de como a gente está vendo isso, né? Porque cada um vê de uma forma diferente. Eu tenho certeza que quem tem mais conhecimento sobre a arte, sobre o mundo, sobre atualidades, eu tenho certeza que essas pessoas que têm um conhecimento maior sobre outros assuntos, eu tenho certeza que elas conseguem criar imagens muito melhores do que quem não tem, né? Ou quem tem menos conhecimento sobre esses assuntos. E elas conseguem fazer imagens melhores por causa desse conhecimento, porque ela tem uma leitura real ou próximo do real do que ela está vendo, né? E ela tem mais informações do que ela está vendo do que uma pessoa que não tenha tanta informação assim sobre o que ela está vendo, como deveria ser no jornalismo, né? No jornalismo externo, principalmente o internacional, esses jornalistas todos, eles têm sempre esse briefing do que é o que eles vão fotografar, do que eles estão indo fotografar, para que eles tenham essa certeza do que eles vão encontrar na frente, né? E quanto mais esse fotógrafo conhecer sobre aquele assunto, ou sobre aquela pessoa que ela está fotografando, ou sobre qualquer objeto que ela esteja fotografando, eu tenho certeza que ela vai conseguir fazer fotos muito melhores, porque a leitura dela sobre aquele assunto, sobre aquela cena, vai ser muito maior do que quem não conhecer nada daquilo, né? Essa parte já é a parte humana, né, da criação da fotografia, né, que é essa parte do nosso conhecimento de como fazer com que essa cena que a gente vê seja muito mais completa, né, na nossa fotografia. Isso que eu falei agora serve para jornalistas, né, gente que vai fotografar eventos, essas coisas assim, onde tem um evento acontecendo e eu vou lá fotografar, né? Quanto mais eu souber o que eu estou fotografando, melhor fica a fotografia. Para objetos também, né? Uma outra fotografia que precisa ter um pouco mais de conhecimento ainda é o retrato. Mesmo um retrato 3x4 ou um retrato de alta qualidade, para que ela fique boa mesmo, esse fotógrafo que está fazendo esse retrato, ele precisa ter um controle sobre a expressão das pessoas também, porque é ele que vai dirigir essas pessoas para que a foto fique mais legal, né? Ou que fique bonito mesmo, que fique um retrato decente, com um caráter forte, talvez até da personagem e tudo, uma personalidade forte, mas que demonstre a personalidade dessa pessoa, né? Demonstre talvez o caráter dela de uma forma respeitosa, né? E nessa parte do retrato que eu estou falando é o retrato de uma pessoa séria, assim, uma pessoa como seria um retrato dos grandes artistas do passado, dos pintores, que esses retratos que eles fizeram naquela época, até hoje esses retratos são ícones, né? Que são os melhores retratos já produzidos, né? Enquanto na fotografia ainda não existe um retrato assim que seja um ícone, assim, a não ser o único retrato que é um ícone mesmo,
é esse retrato do Che Guevara, né, que foi feito pelo, acho que é Peter Corda o nome dele, mas é um dos casos em que uma fotografia do fotógrafo ficou muito mais famoso do que qualquer outro fotógrafo que existiu, né? Então, essa fotografia do Che Guevara é um exemplo assim de um ícone fotográfico, né, que é provavelmente o único assim que dá para lembrar agora assim, e que de qualquer forma que apareça essa imagem do Che Guevara, né, seja nessa forma minimalista, seja na forma, em qualquer forma de pintura, desenho, a gente reconhece ele, né? E reconhece exatamente essa fotografia que a gente viu, né? Nesse caso do Che Guevara, a foto foi feita por acaso ali, né? Porque o Peter estava fotografando ali, de uma delas saiu essa fotografia dele, né? E desse retrato virou o ícone que é até hoje, né? Nessa parte do retrato, quando é um retrato de uma pessoa sentada na sua frente para que você retrate ela mesmo, ela existe ainda outros itens dessa linguagem fotográfica, né? Outras letras talvez ali da linguagem fotográfica, que é essa interação entre você e a pessoa, né? É importante que você saiba o que é essa pessoa, quem é ela, né? O que ela faz assim da vida e por que ela tá lá também na sua frente. Então, além de eu ter que dirigir essa pessoa, né, e dirigir ela bem para que ela fique de uma forma decente na fotografia, de uma forma respeitosa, bonita e bem feita. Além de eu ter que dirigir ela bem, eu vou ter que tentar extrair dela essa real pessoa dela ou essa real imagem que eu queira, né? A não ser que eu queira usar uma modelo para criar uma outra cena, né? Para criar uma outra personalidade ali, um outro personagem, né? E nesse caso de criar uma outra personagem pode ser particular, mas normalmente num edital de modas, por exemplo, procura-se uma modelo que seja parecido com aquele estilo de roupa que vai ser fotografado e a modelo vai ter que encarnar uma personagem parecida com aquele tipo de roupa, né? Com aquele estilo de roupa que ela vai estar fotografando. Então é importante eu encaixar todas essas partes, né? E é importante, e é muito mais importante, né? Quer dizer, você conhecer todas essas partes, né? E se interessar pelo que você está fotografando, né? Principalmente, para que no final esse trabalho seja bom e perfeito, né? O mais perfeito possível, né? Até hoje aqui no mundo, as fotos de editorial de moda, retrato, coisa assim, que eu lembre não tem nenhuma foto feita aqui no Brasil ainda, né? Mas existem muitas fotos que viraram ícones, muitos por causa do personagem que está lá ou da personagem que está na fotografia. Mas normalmente os ícones da fotografia de moda, retrato, essas coisas não estão no Brasil, né? Estão fora do Brasil. As fotos que eles fizeram valem milhões ou milhares, né? Às vezes centenas de milhares de dólares ou euros. E normalmente as fotos deles não ficaram ícones nem custam tão caro hoje em dia simplesmente por causa da sorte, né? Mas foi principalmente por esse uso dessas linguagens que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que é na parte mecânica é a velocidade, diafragma, ISO, as lentes, os princípios da composição da imagem e depois a parte humana que é o nosso lidar com as pessoas que a gente está fotografando, a gente entender a pessoa e compreender o que ela está fazendo e reproduzir o que ela é, né? Ou num editorial de moda, por exemplo, que é uma pessoa que contrata a gente para fotografar, é a gente identificar o estilo da roupa, né? Que isso vai ser falado e tudo, e encaixar uma modelo ali dentro e fazer com que essa modelo personifique esse estilo da roupa, né? Que ela vire uma pessoa que usa esse tipo de roupa. Então isso que é uma coisa super importante de se fazer, é uma coisa muito difícil de se conseguir, e a gente já viu que é difícil porque as fotos de moda brasileira, nenhuma delas está aí conhecida no mundo todo, né? No máximo é conhecido aqui, e isso se tiver, né? Mas a gente conhece muitas fotos de moda vindo de fora.
Para que a gente mude essa história toda, é importante que a gente estude, né? Que a gente leia, cresça e talvez atinja o mundo ali com as nossas fotografias, né? O fotógrafo brasileiro é bastante bom, bastante famoso também. A gente tem dois exemplos aqui atuais, contemporâneos nossos, que é o Sebastião Salgado e o Maurício Lima, que o Sebastião já é considerado o melhor fotógrafo que existe no planeta dessa área documental. O Maurício Lima ganhou um prêmio Pulitzer, que é o Oscar da fotografia do jornalismo. Mas essa área da moda aqui no Brasil, dessa área do retrato aqui no Brasil, ainda está longe da qualidade que vem da Europa, né? Ou ainda está longe dessa expressão internacional, né? Dessa vida fotográfica, dessa fama internacional, né? Assim, ainda não tem um brasileiro aqui dessa área da moda que tenha essa fama internacional, assim, a não ser que essa pessoa esteja escondida, né? Assim, que faça só trabalhos ali e não apareça tantos, né? Mas até então, né, a gente não conhece nenhum que tenha essa fama internacional ou que as empresas de fora queiram chamar essa pessoa aqui para fazer as fotos delas ali, né? Então aqui não existe ainda. Esses mercados são difíceis porque são mercados fechados dentro dos países, né? Às vezes, né? Mas em muitos editoriais de moda de empresas gigantes aí, a gente vê elas contratando fotógrafos de outros países, né? Ou fotógrafos famosos para que eles façam, né, um registro do que eles estão fazendo ali, às vezes um desfile, coisas assim, né? Dos fotógrafos brasileiros, eu acho que não foi chamado ainda nenhum para fazer um editorial de modas assim de uma empresa internacional, né, assim, que tenha esse alcance mundial dessas empresas. Então, para que a gente tenha chances de se conseguir isso, é importante que a gente tenha domínio completo sobre essas linguagens fotográficas, né? Que é a velocidade, diafragma, ISO, lentes, princípios da composição e essa nossa facilidade em dirigir pessoas, né? Essa nossa facilidade em enquadrar uma cena e essa nossa facilidade de compreender o que a gente está fotografando. Se você seguir todos esses passos que eu falei, você tem grandes chances de conseguir fazer fotografias boas. Mas para ser um grande fotógrafo ainda, ou para ser um fotógrafo que seja considerado um bom fotógrafo, além de tudo, você vai ter que ter esse seu conhecimento extraordinário e a sua forma de se ver extraordinária também. Além de ter que trabalhar muito, porque todos os fotógrafos aí trabalharam muito, né? Sebastião Salgado é um exemplo de um grande fotógrafo, mas que ele é um grande fotógrafo porque ele trabalhou muito, né? E trabalhou com assuntos que a gente nunca tinha trabalhado antes, né? Ou que tenha sido pouco trabalhados. Mas o tipo de trabalho que existe, se foi muito trabalhado ou não foi muito trabalhado, não importa. O que importa é o que você consegue mostrar nessa sua expressão, né? O que você viu nessa cena, como você viu essa cena e como está expressa na fotografia, que é o que importa, né? E a única coisa que vai importar na fotografia final é simplesmente a fotografia final que você vai mostrar. Não adianta falar, não adianta nada assim. Você tem que mostrar uma imagem no final para a gente ver se você realmente entendeu essa linguagem fotográfica ou todas essas variações da linguagem fotográfica. Só assim é que você vai ser considerado um grande fotógrafo. Então, além de conseguir, né, além de você ter que conhecer bem essa linguagem fotográfica, você, além disso, vai ter que se esforçar para criar essa imagem icônica, né, para você, sei lá, um dia ser famoso ou poder cobrar muito caro pelas suas fotografias, né? Bom, então é isso, gente. Fácil não é, mas também não é impossível. Então, basta a gente trabalhar, basta a gente estudar e basta a gente fazer muita fotografia, procurar clientes, procurar sempre evoluir e melhorar as nossas fotografias e, se precisar, corrigir enquanto pode, né? E aí melhorando e
corrigindo nossos erros, que é só assim que a gente vai conseguir virar um poeta da fotografia. Na linguagem escrita é a mesma coisa. A gente conhece o alfabeto, a gente conhece as sílabas, a gente conhece tudo, né, da gramática, mas para escrever um livro bem escrito e que prenda a atenção do público é uma coisa bastante difícil. Para o fotógrafo é a mesma coisa. Aprender a linguagem fotográfica é fácil. O difícil é aplicar essa linguagem na nossa imagem final, que vai atrair o público ou não. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, mostre para um amigo esse vídeo aí que vale a pena também. Obrigado e até a próxima aula.